o exercício diminui a glicemia. Quem sabe se eu pegar essa substância e fizer um remédio dela, para quem tem diabetes pode... Só que assim, benefício do exercício, por que a gente não vai ter essa pílula com todos os benefícios? Porque a gente tem efeito em todos os órgãos, a gente tem efeito local, a gente tem esse crosstalk que eu comentei, a gente tem efeito circulante. Então, a gente nunca vai ter a pílula, só que... Você sabia que o exercício físico pode ser um dos grandes aliados para a saúde do seu coração? Pessoas que praticam atividade física podem ter até 30% menos chance de sofrer um infarto ao longo da vida. E o exercício físico também é muito importante para a recuperação para pessoas que têm doenças cardíacas ou que sofreram algum evento cardíaco. Então hoje a gente vai conversar sobre a importância do exercício físico na saúde cardiovascular. Mas falando do exercício, a gente falou de tudo que faz é benéfico, né? Existe algum tipo de exercício, atividade que é perigosa, que traz malefícios para o coração, para tornar ele mais fraco, alguma coisa assim ou não? Olha, a gente tem um risco maior em atividades mais intensas, né? E hoje a gente está tendo muitas ondas de calor. Eu li no jornal que acho que é a 5ª onda de calor. Eu falei, gente, nós estamos nem em março, 5ª onda de calor. Então, uma dica que eu daria, primeiro, vai fazer um exercício muito intenso, é importante ter um acompanhamento médico. Por quê? Porque você vai levar o seu coração a um extremo, né? Então, é importante ter esse acompanhamento para que o médico, né, possa investigar se existe alguma necessidade de alguma adaptação ou não. Esses casos mesmo de eventos cardíacos de parada, né, em campo a gente vê muito, né, por exemplo. Nesses casos, esses atletas, quando a pessoa é jovem, a maioria dos eventos que acontecem, e o evento mais grave é a parada, são eventos que acontecem em pessoas que já nascem com algum problema nesse coração. E não sabiam. Então, eles já fizeram um levantamento para investigar e a alteração mais comum é a cardiomiopatia hipertrófica. Então, esse coração, ele tem uma hipertrofia que não é gerada pelo exercício. E aí, antigamente, as pessoas não conseguiam identificar se a hipertrofia era do exercício ou se a hipertrofia era causada por alguma doença. Porque tanto o exercício quanto a doença podem alterar esse coração. O coração ele tem uma propriedade que chama plasticidade cardíaca. Então, é um músculo. Só que, como que a gente vai saber se... Qual a origem? E aí, hoje, a gente, com exames de imagem e médicos que trabalham mais nessa área esportiva, eles conseguem identificar e ver, olha... Inclusive, tem atletas que foram até aposentados de forma precoce por conta dessas alterações. Quando a pessoa passa dos 40, o principal risco é a aterosclerose, que é esse acúmulo de placas de ateroma dentro do vaso por conta de alimentação, né? O próprio estilo de vida, o próprio estresse aumenta, a inatividade física, e aí essas placas, elas podem interromper esse fluxo, elas podem se soltar, enfim. Então, é importante a gente considerar a causa, né, desses eventos para a gente poder prevenir. Sim. No caso de jovens, principalmente, o uso do desfibrilador é essencial. E aí, a gente viu alguns erros nos atendimentos, porque após 4 minutos o risco de morte vai aumentando muito a cada minuto. E a gente viu atendimentos que, inclusive, se não me engano, no Morumbi. Foi, né? Ele é um jogador uruguaio. Esquerdo. Do esquerdo. Então, assim, nesses casos... Ele não morreu na hora, mas se ele tivesse sido atendido talvez mais rápido, provavelmente, a chance de recuperação dele teria sido muito maior. Provavelmente sim. E a gente tem um protocolo da própria FIFA. Jogador caiu em campo, não teve nenhum tipo de pancada com alguém, caiu sozinho, é parado. Porque tem gente que fala assim, mas podia ser uma convulsão. Os próprios jogadores não estão preparados, sabe? Então, assim, é importante as pessoas saberem que essas pessoas que acabam apresentando algum evento durante o esporte, elas já têm um histórico, né? E as pessoas mais velhas é com relação a esses fatores de risco de hábitos de vida mesmo, né? Sim.
Então, exercício mais intenso, a pessoa tem que ter um acompanhamento mais específico, né? E no sol, que eu estava falando das ondas de calor, quando a gente faz exercício, a gente aumenta a temperatura do nosso corpo. Isso é normal e a gente também a gente tem uma sobrecarga cardíaca, né? Então, quando a gente aumenta a temperatura do corpo, o que seu corpo faz para tentar controlar? Principalmente, né? Um dos principais mecanismos que a gente chama de termorregulação, produzir suor, né? Produzindo suor, muitas vezes a gente perde volume de sangue, aí o coração vai ser mais sobrecarregado, porque já está com exercício, ainda está comendo sangue, então tem toda uma adaptação e que vai sobrecarregar esse coração. Então, a hidratação é essencial. Tem eventos, futebol, eles param para hidratar. Tem eventos que mudam a data, porque esse dia está muito quente, né? O horário do evento. Então, também tem esse fator associado ao estresse ambiental. Dias que estão com a temperatura muito elevada, evitar fazer exercício físico durante o dia mesmo, ou faz no começo da manhã ou no final do dia, porque tem temperaturas... O sol, de fato, né? Estar ao ar livre. Exatamente, temperaturas mais amenas. A umidade do ar também influencia nessa sobrecarga durante o exercício, porque quando está muito úmido, o suor não consegue evaporar. E aí ele escorre. E quando ele escorre, você não consegue diminuir a temperatura. Você só diminui a temperatura do seu corpo quando você produz o suor e esse suor evapora. Então, na hora que o suor evapora, você consegue regular. Então, talvez seria até melhor um lugar mais seco. O muito seco também é ruim, seco né? Mas assim, os extremos da temperatura e da umidade são ruins. Mas quando a umidade está muito alta, não sei se já foi em cidades que tem umidade muito alta. Não tenho, mas do lado do norte, principalmente. Cuiabá, eu fui num congresso até de hipertensão em Cuiabá, que a umidade é muito alta e a temperatura é muito alta. Então você entra, parece que você está naquele barro. Uma assim, sauna, né? Uma sauna. E aí, se você comparar quando você faz exercício num ambiente que a gente chama de termoneutro, que é 20, 25 graus, e numa umidade também adequada, né, que é uma umidade aí de 50%, 60%, você vai ter um desempenho melhor do que quando você fizer numa umidade de 80% e numa temperatura de 30 graus. Então, esses fatores ambientais também são muito importantes da gente identificar, porque eles aumentam o risco. Então, a gente tem, por exemplo, às vezes provas que mudam o horário porque elas vão ser televisionadas. Aí vai para um horário muito tarde, e aí o sol está muito intenso. Então, assim, às vezes não tem água adequada, então tem toda uma estrutura. Então, essa questão da hidratação é muito importante a gente também tomar muito cuidado com relação a esses riscos. E aí, óbvio, né, se a pessoa já tem um histórico... Tem que fazer atividade física se hidratando, né? Eu não posso deixar para me hidratar depois. Inclusive, quando a gente sente sede, a gente já está desidratado. Então, idosos principalmente, eles têm mais dificuldade de termorregular e crianças também. Então, são dois extremos que vão sofrer mais, tanto com a temperatura quanto com o exercício realizado numa temperatura mais elevada. Então, eu acho que esse é um cuidado importante que a gente precisa ter. Você falou uma coisa, me recordando, quando eu era criança, eu costumava sangrar muito o nariz. Provavelmente é falta de hidratação, será que? Aí pode ser um tempo mais seco. Esse tempo que a gente está agora em Belo Horizonte está bastante seco. Então a gente vê que a mucosa ela fica mais seca. Então é importante hidratar, né? A gente tem soro mesmo, né? O soro, a gente tem até um gelzinho que hidrata também, que ajuda, porque quando a gente faz exercício físico, a gente aumenta essa ventilação. E aí, na hora que a gente está... a gente vai aumentar essa ventilação e isso pode acabar também, por conta desse ressecamento da mucosa, prejudicar as vias aéreas, né, durante o exercício. Então, é algo que a gente tem que tomar cuidado também. Entendi. E aí você falou sobre os fatores ambientais, que a gente tem que, sempre que puder, escolher pelos fatores mais adequados, né? A gente olhar sempre se no local que a gente está fazendo atividade física tem um desfibrilador, que é um fator de segurança também, na academia, no clube, onde você estiver fazendo. E quais os sinais do nosso corpo que a gente pode perceber? Assim, o que eu posso olhar? Não, eu devo parar, eu não tá legal, o que a gente tem que ficar mais atento? Olha, essa pergunta é uma pergunta que eu acho extremamente importante e que, infelizmente, a maioria das pessoas não conseguem identificar que aquilo pode ser um risco e continuam fazendo. Ah, não, mas... E aí também tem o outro lado, tem um termo
que eu esqueci o nome agora, que é quando a pessoa tem medo de se movimentar, tipo uma homofobia do movimento. É o contrário, né? E aí, quando a gente faz um exercício intenso, a gente vai ter uma falta de ar ali, a gente vai sentir uma fadiga e tudo mais. Mas a gente precisa identificar quando essa falta de ar está muito exagerada. Então, a gente precisa interromper se tiver uma falta de ar muito exagerada, né? É claro que a gente vai sentir um desconforto pelo exercício. E aí é a dificuldade da pessoa de perceber isso. Então, na dúvida, interrompa. E, primeira coisa, ligue para chamar ajuda e tal. Olha, não tô me sentindo bem, tô em tal lugar. Teve um evento recente lá na Pampulha que a pessoa... E, infelizmente, ela não pode ser atendida. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue identificar isso. Dor no peito, né? Angina, tô fazendo exercício, tá com uma dor no peito. Às vezes, até em repouso, a pessoa sente antes e pensa, não é nada não. Uma coisa muito interessante que a gente tem é que os sintomas de parada em homens e mulheres podem ser extremamente diferentes. Então, a gente tem... inclusive a gente tem uma campanha mesmo do American Heart que é específica para mulheres. Então, por exemplo, mulheres podem sentir o sutiã apertado e elas podem sentir um enjoo assim, como se tivesse comido alguma coisa estragada, e às vezes elas não têm noção de que isso pode ser uma parada, pode ser um infarto. Então é importante que a pessoa eu tô estranha, não tô bem, procura. É melhor você chegar lá e não ter nada, né? E com relação a dores musculares também, né? Às vezes tá com uma dor grande no joelho, o seu corpo te dá sinais. Então ouça o seu corpo, né? Tudo que tiver diferente, vamos dizer assim, a gente tem que ficar... Exatamente. Tá com uma dor de cabeça, sabe? Mas assim, é importante a gente deixar claro que o risco de você ter um evento durante o exercício é muito baixo. Então, eu vejo muita gente falando assim, não, essa pessoa tem problema cardíaco, se ela fizer exercício aumenta o risco. Pelo contrário, ela reduz o risco a longo prazo. Ela pode até ter, após o exercício, um aumento ali de risco pequeno, que é muito menor do que você andar de carro. Se você pegar o risco que tem de você andar de carro, eu acho que, se não me engano, eu fiz até uma análise, é 4 ou 5 vezes maior do que o risco de você ter algum evento ou de morrer durante o exercício. O risco de andar de carro é maior do que... O risco de você morrer andando de carro é maior do que o risco de você morrer fazendo exercício. Então, tudo tem risco, sim, né? Se a gente for pensar, tudo tem risco e benefício. Mas o benefício supera muito o risco. Muito bom. E o benefício do exercício, ele é mais para poder fazer a gente prevenir um infarto ou para que o nosso coração esteja forte para sobreviver a um infarto? Qual que é o... Olha, eu consideraria os dois, tanto prevenção quanto redução de dano, né? Inclusive, tem alguns protocolos já que eles fazem exercício para a pessoa fazer uma cirurgia. Então, faz um treinamento antes para a pessoa ir para uma cirurgia e ela ter mais chance de se recuperar mais rápido. Então, pensa que legal, a pessoa faz um treinamento ali antes. A questão, por exemplo, da quimioterapia, né? A gente tem visto muitas pessoas fazendo tratamento de quimioterapia, e o tratamento de quimioterapia, muitas vezes, ele traz uma cardiotoxicidade. Então, a gente pensa assim, poxa, eu tô tratando uma coisa, mas aí eu aumento o risco de outra. E aí a gente vê o risco-benefício. Então, por exemplo, antes, a pessoa que fazia tratamento de quimioterapia, ela não poderia fazer exercício. Ela muitas vezes era desencorajada, poxa, não, a pessoa tá fazendo quimioterapia. E tem a questão não só porque o próprio tumor em si, ele afeta o coração. Porque, na verdade, ele enfraquece o coração. Então, a gente tem junto uma droga que vai tratar o tumor, mas pode causar um dano no coração. E a gente tem também o tumor que causa um efeito no coração de enfraquecer esse coração. E também enfraquecer nossos músculos. Então, a gente tem um quadro de caquexia, que é a redução da massa muscular, né, em níveis mais exacerbados, que ocorre muito no câncer. O exercício é essencial antes, durante e depois do tratamento. Antes, a pessoa que já fazia exercício físico, ela vai ter uma massa muscular já maior. Ela vai estar preparada. Ela vai estar preparada, o coração dela já vai estar mais forte. Teve um caso de Covid, de um homem que ele era super forte, fazia exercício, ele ficou internado não sei quantos dias, e ele ficou super magro.
Mas aí você pensa, poxa, se ele não tivesse essa massa muscular toda, será que ele teria sobrevivido, né? Durante o tratamento de câncer, eu vou comentar aqui uma adaptação que é muito legal. Lembra que eu te falei que o exercício constrói vasos? E aí ele constrói vasos perto do tumor também. E aí tem um estudo muito legal, recente, deve ter no máximo 2 anos, que mostrou que quando você faz exercício, durante a quimioterapia, você consegue fazer com que essa droga chegue mais lá no tumor, porque vai ter mais vaso sanguíneo. Que legal. Então, a pessoa que faz exercício durante um tratamento de câncer, ela vai ter uma otimização da quimioterapia, fora todos os outros benefícios, como no coração, no músculo. Então, assim, até em condições que antes a gente não era recomendado atividade, exercício, né? A gente tem evidência de que faz super bem. Que legal. E você comentou de alguns exemplos, assim, tem algum caso de algum paciente seu que você acompanhou, que foi muito emblemático, que te marcou, talvez pela drasticidade da mudança, né, que o exercício trouxe para ele, ou por alguma coisa inusitada, algum caso legal, assim? Olha, tem um caso mais específico do meu pai, sabe? Porque a primeira vez eu falei da esteira, a primeira vez que ele andou de esteira, ele tinha mais de 60 anos, né? Então, e ele, assim, fazia exercício, mas nada muito... Fazia uma caminhada ou outra, assim, então ele começou a fazer exercício, ele teve vários benefícios, melhorou muito a qualidade de vida dele, acima de 70 anos. Acho que a primeira vez que ele andou, ele tinha 65, se não me engano. Então, ele teve vários benefícios do exercício. Minha mãe era super ativa também, sabe? Então, assim, quando a gente tem alguém fazendo exercício e a gente tem um ambiente que apoia, isso também é muito importante, porque não é só o profissional de saúde, né, que está acompanhando esse paciente, é importante também a família apoiar esse paciente, né? Porque às vezes essa pessoa não tem o apoio da família, então esse suporte é essencial. E aí eu acho que as pessoas que fazem exercício, né, com relação a essa recomendação para outras pessoas, é importante a gente deixar de cobrar também, sabe? Porque eu também cobrava muito, e quando a gente fala santo de casa não faz milagre, né? E aí eu assisti uma palestra do Felipe Chun, que é um pesquisador lá da Universidade Federal de Santa Maria, que eu achei muito legal. Ele trabalha com depressão e exercício. E aí ele vê muitos esses fatores psicológicos, né? E aí uma das coisas que ele falou que eu achei muito legal é que ele chegou em casa e aí tinha um tanto de louça para lavar na cozinha. E aí ele olhou aquelas louças assim, aí ele pegou a esponja. Quando ele foi pegar o detergente, a mulher dele gritou assim: tem tanto de coisa para lavar aí na cozinha. Aí ele já deixou a esponja. Então, assim, às vezes, a pessoa precisa ter... ela que precisa tomar a decisão de ir. Se ela for cobrada, ela não vai. Então é importante também, com relação a essa mudança, né? É difícil. É difícil, mas é uma construção. Eu acho que no dia a dia, a gente mesmo, né? A gente vai, ao longo do tempo, a gente vai... Quem é mais jovem, eu acho que tem mais dificuldade, porque a pessoa, né? Eu acho que o pessoal mais velho, eles pensam, não, tô procurando aqui pra saúde. O pessoal mais jovem procura pra estética. Mas no final, o benefício de estética, de saúde, são muitos benefícios, né? Com certeza. E tem algum mito, assim, que você luta pra desmistificar? Alguma coisa relacionada ao exercício que você se lembra que é importante a gente tentar desmistificar? Olha, eu acho que esse mito da pílula, sabe, do exercício. E aí eu até queria explicar, que eu falei que ia falar dela, não falei. O que acontece? A gente tem um consórcio mundial para identificar os benefícios do exercício. Porque tem gente que fala assim, eu já sei que o exercício faz bem, não precisa ficar pesquisando. Precisa. Por quê? Porque às vezes o exercício libera uma molécula e eles querem usar essa molécula para tratar alguma coisa. Vamos supor, o exercício vai aumentar uma substância e essa substância que vai fazer com que o exercício diminua a glicemia. Quem sabe se eu pegar essa substância e fizer um remédio dela, para quem tem diabetes pode... Só que assim, benefício do exercício, por que a gente não vai ter essa pílula com todos os benefícios? Porque a gente tem efeito em todos os órgãos. A gente tem efeito local, a gente tem esse crosstalk que eu comentei, a gente tem efeito circulante. Então, a gente nunca vai ter a pílula, só que... A gente não consegue simular tudo isso. Exato. E aí a gente tem um mito
E aí os jornalistas, muitas vezes, né, naquela ânsia por clickbait, né, da pessoa ler a notícia, coloca lá, cientistas descobrem substância que substitui o exercício. É uma, mas tem milhares de substâncias que aumentam com o exercício. Um dos benefícios do exercício, né? E aí a gente tem um estudo que foi feito com humanos, porque tem muito estudo com animal, e a gente tem a importância dos estudos também com animais. Infelizmente, a gente não tem como não fazer pesquisa utilizando modelos animais. A gente tem um estudo que foi feito agudo, então a pessoa fez uma sessão de exercício, aí pegou o sangue e analisou esse sangue. Aí viu que tinha milhares de substâncias que aumentavam, outras diminuíam, e aquela loucura. E esse estudo, o nome dele é muito legal, chama Coreografia Molecular do Exercício. Então é uma coreografia, vai pra cima, vai pra baixo. E aí todo mês, a cada, 3 meses, a gente vê pílula do exercício, eu falo, descobriram mais uma, só que são milhares, então cada vez que descobrir uma, a pessoa vai falar, olha, agora a gente vai fazer a pílula. E tem gente que, infelizmente, fica na esperança. Eu vou esperar a pílula. Só que, gente, esse estudo que são milhares no sangue, agudo e crônico, né? Então, assim, isso foi no sangue e no intestino, e no seu cérebro, e no seu coração. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa se movimentar e que a gente precisa achar essa atividade que a gente gosta. Esse negócio de ir por obrigação é algo muito ruim, é importante a gente experimentar várias atividades, né? E aí a gente tem esse mito, né, com relação à pílula, que tem sido muito divulgada. Se você digitar lá pílula de exercício no Google, vai vir um tanto de reportagem. Provavelmente um monte de coisa pra comprar já, né? E provavelmente... Bom, você já sim, deve ter pra comprar. Com certeza. Então, assim, nada vai substituir o exercício. Outra coisa também, esse mito de que você precisa tomar pré-treino, que você precisa ingerir substâncias que muitas vezes são substâncias que não trazem benefício e trazem risco. Recentemente eu dei uma entrevista na Veja sobre o Tadalafila, que é um medicamento utilizado para disfunção erétil, disfunção sexual, e muita gente está tomando achando que fazendo uso desse medicamento eles vão ter um benefício ou uma otimização dessas adaptações do exercício. Esse medicamento é um vasodilatador. Se ele for utilizado com outros pré-treinos que têm óxido nítrico, tem vários riscos. Se ele for utilizado por pessoas que têm pressão alta e fazem uso de alguns antihipertensivos, ele tem vários riscos. E aí, quando você vai investigar, você fala assim, não, mas tem evidência que faz bem? Aí eu fui dar uma olhada nos estudos, tem estudos com criança. Aí a pessoa fala, com criança, olha só, então deve ser seguro. Crianças com distrofia muscular de Duchenne, que é uma condição de saúde extremamente grave, que alguns, né, têm uma sobrevida de 20 e poucos anos, não tem tratamento. Então eles estão utilizando a Tadalafila para tentar melhorar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Toma isso aqui que vai ajudar. Toma esse pré-treino. Tem pré-treino que tem substâncias ali que vão sobrecarregar seu sistema cardiovascular. E é super importante, então. Pré-treino, se não for com acompanhamento, é melhor não tomar. Inclusive, eles fizeram uma análise. Tem muita coisa que tem lá no pré-treino que nem tá nos ingredientes. Recentemente, não sei se você viu, teve uma pessoa que tomou energético. E tomou muito energético durante o dia e foi hospitalizado com fibrilação atrial, que tem uma substância lá que chama taurina, que também está associada e já foi relatada por algumas entidades científicas, sabe? Então, assim, esse negócio de tomar coisa para melhorar desempenho e tal, vai no seu ritmo, progressão lenta, não começa querendo correr demais, não, mas eu dou conta, só que diz, é igual o bloquinho de carnaval, você vai no primeiro dia, vai com tudo, no segundo você... já não é ninguém mais. Então assim, segura e tenha um acompanhamento, né, sempre que possível, porque aí você vai ter essas adaptações benéficas. Não, com certeza. A gente falou muito do benefício do coração, né, cardiovascular aqui hoje. Mas se você fosse elencar assim, o principal benefício do exercício, qual seria? Qual seria o cardiovascular mesmo? Eu fiz o meu doutorado em fisiologia no laboratório de hipertensão, então eu trabalhei muito com o coração. Inclusive, a gente avaliou as adaptações do exercício físico no coração e músculo. Então, assim, eu sou muito fã do coração. O coração, quando você faz exercício, como eu comentei, a capacidade contrátil desse coração melhora. Então, os cardiomiócitos, que são as principais células que produzem essa contração do coração, elas ficam mais fortes, né?
E a gente tem vários outros benefícios. Benefícios que eu acho muito legal também, e que a gente já viu em animais, mas ainda tem assim, uma certa controvérsia se existe ou não em humanos, é a neurogênese, que é a formação de novos neurônios. Então, quando a gente faz exercício físico, a gente aumenta também alguns fatores. A gente aumenta o BDNF, que é um fator de crescimento derivado do cérebro, então ele também vai aumentar o número de neurônios, aumenta as ramificações que vão ligar um neurônio no outro. Isso está associado muito à prevenção de doenças cognitivas, né? A questão própria do Alzheimer, que a gente tem visto como a população está envelhecendo, a gente também tem um aumento da prevalência dessas doenças. E o exercício físico é essencial na questão dessa adaptação do cérebro. A gente tem volumes maiores de algumas áreas do cérebro por conta dessa neurogênese. Então eu acho também, apesar de não ser minha área de estudo, eu acho incrível você conseguir fazer com que os neurônios conversem de uma forma melhor, que você aumente o número de neurônios. A gente sabe que ao longo da vida a gente vai decresce, a gente vai perdendo. Então eu acho esse tema sensacional. A gente ainda tem muito para descobrir, né? Eu acho que seria essa questão da neurogênese hipocampal. Ai, que legal, que legal. Então, assim, é o coração e o cérebro, né? E para a saúde como um todo, né? E que a gente continue tentando levar mais conscientização, mais conhecimento, que você continue compartilhando com a gente, nos ensinando tanto. E que a gente consiga conscientizar as pessoas, né? Sobre a importância da prevenção, do cuidado e do cuidado com a saúde, né? Como um todo. Exatamente, eu acho que eu trabalho muito com saúde, mas a gente tem vários outros benefícios, né? A questão da autoestima mesmo, a gente tem visto muito nas redes sociais essa cobrança com relação a vários estereótipos, então eu acho que a gente tem uma diversidade de corpos e eu acho que a gente precisa também, através do exercício físico, a gente entender nosso corpo e tudo mais. E não focar só nessa questão estética que muitas vezes as pessoas focam, traz sim um benefício. Mas se você for pensar assim, no benefício do exercício, gente, é tanta coisa que a gente ainda nem sabe, que eu sou assim, suspeita para falar, porque eu acho que todos precisavam saber dessas informações para a gente até ter mais motivação para a gente fazer exercício físico, sabe? Com certeza. Que a gente consiga levar e compartilhar um pouquinho com as pessoas. E você que está nos assistindo, possa compartilhar também com quem você ama, com as pessoas que você gosta, para incentivar elas a fazer mais exercício, a cuidar da saúde do coração, do cérebro, e todo mundo ter mais saúde e qualidade de vida também, né? Eu acho que é super importante, né? Com certeza, eu achei muito legal a iniciativa de vocês, parabéns. Obrigada. A gente vê muito conteúdo, mas assim, sem... né? Infelizmente, o conteúdo que não tem muita evidência e tudo mais, ele, por exemplo, se a gente fizer algo sobre a pílula, fiz uma pílula, vai dar muito mais com certeza. Alcance do que se a gente fizer um conteúdo mais focado numa coisa mais real. E a gente precisa de mais conteúdo baseado em evidência, conteúdo de qualidade. Então, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa. Muito obrigada. Parabéns mesmo. É justamente isso, a gente quer trazer vocês para mostrar que, assim, como você mesmo falou, né? A ciência está o tempo todo descobrindo novas coisas, a gente ainda tem muita coisa para descobrir e a gente está aqui doido para aprender e querer saber. E aí, para o pessoal pra você poder acompanhar e saber mais informações, @ciência do exercício, no Instagram, @ciência do exercício. E eu queria também fazer um pedido para quem estiver ouvindo o nosso podcast. A gente tem discutido um pouco a Política Nacional de Atividade Física, a criação de uma política nacional. A gente tem uma política nacional, por exemplo, de alimentação. Isso foi essencial. A gente tem um guia alimentar que foi criado antes do Guia Brasileiro de Atividade Física. Esse guia alimentar é exemplo no mundo todo. Inclusive, o Carlos Monteiro, que é um dos pesquisadores que criou esse termo de classificação nova dos ultraprocessados, ele é um cientista super respeitado, super influente no mundo. E esse guia alimentar e a política nacional de alimentação fizeram com que a gente avançasse muito nessa questão de alimentação. Hoje, por exemplo, nas escolas, não é vendido mais ultraprocessado, a gente não pode vender fritura, a gente tem várias questões
da alimentação das crianças, a própria cesta básica que mudou. E aí, com relação à política nacional de atividade física, a gente não tem. A gente tem um programa dentro do SUS de atividade física, mas a gente não tem a continuação desse programa quando mudam os governos. Então é muito importante a gente ter uma política nacional para a gente poder desenvolver e fazer com que mais pessoas tenham acesso à atividade física. Infelizmente, a gente sabe que nem todos têm acesso, né? Então, a gente está com um abaixo-assinado pedindo que essa política seja novamente discutida, porque ela já chegou a ser discutida, mas não foi aprovada. E não é nada político, tá, gente? É uma política. Sim, então, ultrapassa o governo. Exatamente. É justamente para não depender do governo. É totalmente apolítico, né? Que não tá ligado a nenhum tipo de partido, nem nada. Mas a gente tá com esse abaixo-assinado para a gente pedir, pressionar para que essa política seja aprovada. Então, a gente tem o apoio do CONFEF, que é o Conselho Regional, Conselho Federal de Educação Física, os CREFs, a gente tem o apoio do Painel Brasileiro de Obesidade, a gente tem apoio de várias sociedades, do Colégio Brasileiro de Medicina, do CBCE. E eu gostaria de pedir para as pessoas, se pudessem, divulgar o documento. É um documento simples, explicando o que seria política, para que a gente pudesse ter mais assinaturas, para a gente poder, quem sabe, né, ter uma política nacional. Vamos deixar o link aqui, pessoal. Beleza. Tá ótimo. É bit.ly/AF para todos. Sem para, né? Para todos. Mas eu vou deixar o link aí, se puderem divulgar, acho que vai ser legal. Não, com certeza. E que a gente continue levando aí mais conhecimento e conscientização. Muito obrigada. Obrigada a você. E até a próxima. E aproveitando também, acompanhe o Instagram. Quinta, não, todas as terças também. Sim. Inclusive, pessoal, na terça e na quinta, a gente tem um programa ao vivo, às 10h50 na CBN, Vida Ativa. E se você tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, pode mandar para o programa. Geralmente a Shirley tem um número, eu posso deixar o número também, de um WhatsApp. E aí você pode mandar. Gostaria que você comentasse sobre essa questão. Semana que vem, por exemplo, a gente vai falar sobre maratona. Tem muita gente que fala assim, não, correr uma maratona é um risco. Será que é um risco ou traz benefício? Então a gente vai comentar sobre isso. E se você tiver tema também, pode mandar pra gente, que a gente pode responder as perguntas e as dúvidas. Então tá bom. Muito obrigada. E todas as quartas-feiras, mais dicas e informações aqui pra vocês. Muito obrigada, Deise. Obrigada a você.